Estamos aqui numa noite muito especial, num momento muito especial, que é o início do nosso simpósio, do nosso quarto simpósio internacional de inclusão e acessibilidade. E hoje eu estou aqui num momento muito feliz, porque nós estamos falando muito sobre inclusão, e aí nós estamos falando muito sobre a nossa relação com o outro. Mas nós precisamos de uma relação fundamental, que é a nossa relação com nós mesmos. Ok, pessoal, eu queria dizer para vocês que é uma honra, eu quero agradecer a doutora Eliana, a Sandrinha, por terem me orientado a chegar aqui. Eu vou falar de uma coisa que eu amo de paixão, que é meditação. E eu gostaria que isso interferisse para que você pudesse melhorar a qualidade da sua vida. Então, eu espero que você se dedique nesses 3 dias com o propósito de experimentar algo diferente e novo. E eu tenho certeza que você vai se sentir bem. Eu vou iniciar levando você a fazer uma reflexão sobre as coisas que a gente vai se envolver e mexer aí. Então, eu te faço uma pergunta: o que é a nossa mente? Aí eu sei que você vai ficar pensando, e eu quero dizer para você o seguinte: olha, a gente tem uma formação de uma parte física e uma parte energética. Essa parte energética, na nossa sociedade, recebe vários nomes. Mas vamos dizer o seguinte: nós temos a parte matéria e uma parte energia. Quando essas duas partes se juntam, a gente forma o nosso corpo. Então, o nosso corpo tem uma parte material e uma parte de energia ou uma parte energética. E o que é importante a gente refletir é o seguinte: quando a parte material se envolve com essa energia, nós formamos uma parte que damos o nome de mental. Então, o nosso corpo mental, então, é a junção da matéria com a parte da energia. E a energia, quando se junta com a matéria, ela forma um outro campo, chamado campo emocional. Então, a nossa estrutura é algo que a gente pode chamar atenção para isso: parte material, parte energia, parte mental e parte emocional. Uma coisa importante que eu aprendi na minha vida é o seguinte: se você cuidar do seu corpo material, você melhora o seu mental. Se você melhorar a energia do seu corpo, você melhora a parte emocional. Então, lembre-se sempre disso. Se você quiser melhorar o mental, cuide do seu corpo material. Se você quer melhorar a sua parte emocional, cuide da energia do seu corpo. E isso vai te ajudar e muito. E lembre-se que a mente é a nossa capacidade de pensar e organizar nossos pensamentos. Então, essa parte mental que a gente fala sempre, ela tem mais ou menos essa estrutura. Quando a gente quer falar do ser humano e pensar no desenvolvimento que nós temos, eu quero que você olhe para isso. Então, como nós somos hoje, como eu sou, como você é, então hoje eu tenho uma parte consciente. Eu tenho uma parte que eu tenho consciência que eu estou aqui, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Eu tenho uma parte inconsciente que basicamente controla a parte interna do meu corpo. E eu tenho uma parte no limite, o subconsciente. E é nessa parte que eu vou me dedicar um pouco, porque é nessa parte que a meditação pode nos ajudar e bastante. Então, eu queria que você refletisse comigo sobre isso que eu pergunto aqui: como eu era e como eu vou ficar? Então, eu quero que você pense comigo. Na infância, como é que a gente era na infância? A gente praticamente não tinha consciente. A gente era só inconsciente quando o bebê, por exemplo,
a gente tinha consciência de poucas coisas. Aí a gente começou um desenvolvimento físico, intelectual, transcendental, que inclui o resto. Bom, então quando a gente começou esse desenvolvimento, essa estrutura da infância mudou. Mudou e ficou como? Então, veja a parte consciente representativamente como era e como está hoje. Ou seja, nós ampliamos a nossa consciência. E aquilo que era inconsciente também diminuiu, tá? E aí, só que formou uma coisa que realmente é importante na junção desses dois, que é a parte subconsciente. E é sobre essa parte subconsciente que eu quero que você reflita comigo um pouco. Então, normalmente, quando se fala do consciente, subconsciente, inconsciente, é como se fosse um iceberg. Então, dê uma olhada nessa figura e veja a pergunta que eu te faço: como acessar o subconsciente? Como acessar o subconsciente? Então, primeiro eu vou te responder o seguinte: no nosso meio científico, quem mais acessa o subconsciente é a hipnoterapia e a hipnose. Então, as pessoas que se preocupam e querem ajudar as pessoas dessa parte, ou usam hipnoterapia ou hipnose. Tem outras técnicas mais leves que ajudam também. Mas o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, que hoje, pessoalmente, nós queremos influenciar e ter acesso a esse subconsciente com meditação. Então, fique ligado, procure observar as orientações, testar as orientações antes de criticar e duvidar. Então, quando você receber as orientações, veja bem como ela está sendo feita e teste, tá? Para depois você refletir e analisar um pouco mais sobre as coisas que a gente vai te orientar. Então, quando a gente fala do subconsciente, é importante que a gente saiba um pouco mais sobre esse subconsciente. O que é ele para você? Como ele influencia a nossa vida? Veja essas duas respostas, se elas vão te ajudar. O subconsciente é a parte da mente que opera abaixo do nível da consciência. Então, é uma parte que eu não tenho consciência. Eu sei que está em mim, mas eu não tenho consciência disso. E como que esse subconsciente influencia a minha vida? Olha, ele armazena memórias, experiências, emoções e padrões automáticos de pensamentos e comportamentos. Então, pense a respeito disso. O nosso subconsciente armazena memórias, experiências, emoções e padrões automáticos de pensamentos e comportamentos. E a coisa que pode te chocar um pouquinho, pense nisso que eu projetei aqui. O subconsciente é responsável por 95% das decisões que tomamos. É uma estatística, se é 90, 80, mas olha o quanto que ele é responsável pelas decisões que a gente toma. Comece a observar isso. Foi uma decisão consciente ou foi do subconsciente? Então, é importante que você pense a respeito disso, porque daí você vai valorizar o aprendizado um pouco mais. Quando a gente fala da mente, uma coisa que eu gosto sempre é dessa colocação. A mente é como a água. Ô, Júlio, a mente é como a água. Mas é uma coisa assim que você fazer uma reflexão. Quando está agitada, não conseguimos enxergar soluções com clareza. Assim, quando a água está agitada, você não enxerga nada do que tem lá dentro. Mas, se você permitir que ela se acalme, todas as respostas ficarão evidentes. Então, quando você tem uma
água calma e límpida, você consegue enxergar o que tem lá no fundo. E assim é mais ou menos a nossa mente. Então, pense a respeito disso e vamos continuar para ver se a gente melhora essa ideia. Eu coloquei aqui uma coisa assim para chamar a sua atenção. Eu estou procurando acalmar minha mente com o quê? Com o que eu estou querendo me acalmar? Então, eu quero dizer para você que eu estou aqui nesses 3 dias para orientar você com meditação, que isso pode te ajudar e muito a acalmar a sua mente. Então, eu coloquei algo aqui para te ajudar. Nosso propósito é acalmar a mente. E como? Orientando sobre meditação. Meditação é dedicar atenção. Quando você fala em meditação, fullness, dedicar atenção. Então, quando você aprende a dedicar atenção, você vai conseguir acalmar melhor a sua mente. Através da meditação, é realizada uma verdadeira transformação mental, cujo resultado é o desenvolvimento da nossa consciência. Então, quando a gente aprende a dedicar atenção, fazer uma coisa de cada vez, a gente acaba melhorando a nossa capacidade de consciência, tá? Então, procure observar isso e vamos ver se eu te levo a experimentar um pouco disso. Veja, uma coisa que ultimamente a ciência diz sobre meditação. Olha só o que a ciência diz sobre a área que a meditação movimenta o cérebro. Então, a ciência diz que ela ativa uma área do cérebro chamado ponto de Deus. Olha onde eles localizam o ponto de Deus no nosso cérebro. Essa imagem não ajuda muito. Eu vou colocar uma outra imagem. Veja se melhora a sua visualização. Então, a meditação, ela trabalha nesse ponto aqui, ó, o ponto chamado ponto de Deus. Então, procure gravar essa região para você ter uma referência de imagem, tá? Então, o que acontece com a meditação? Alguns usam uma linguagem diferente que não vem ao caso para nós, mas eu vou citar para que você pense a respeito. Inteligência espiritual como caminho. Quer dizer, como já colocaram ponto de Deus, aí daqui a pouco já vão chamar ponto espiritual. Tá? Será que podemos buscar mais dicas para melhorar nosso caminhar usando essas ideias? Será? Então pense a respeito e reflita comigo. Diversos tipos de meditação. Quais você conhece? Quais os tipos de meditação que você já ouviu falar? Então, eu vou citar aqui e comentar um pouquinho sobre cada um deles. Então, você já deve ter muito lido sobre orar. Orar sozinho ou em grupo é um tipo de meditação também. Zazen, a meditação budista, que o americano chama mindfulness. Então, é a meditação aonde você se dedica na respiração. Eu depois vou te falar um pouquinho sobre isso também. A meditação transcendental é a hinduísta, é dita como uma meditação natural, que não precisa de esforço, mas atinge o mesmo grau de serenidade e paz. É o tipo de meditação que, além da respiração, tem um mantra, um som. Então, a meditação transcendental, além da respiração, trabalha com um som para ajudar na concentração. Aí tem algumas coisas que também são importantes. O Tai Chi Chuan, por exemplo, é uma arte marcial considerada meditação em movimento, assim como a yoga. Tá? Então, Tai Chi Chuan ou yoga é uma meditação em movimento, tá? Que muita gente pratica e gosta e se sente bem.
O que nós vamos dedicar mais atenção aqui é na meditação dinâmica. O que é a meditação dinâmica? Uma mistura. É a meditação guiada com o propósito de interiorização e usa-se técnicas para resolver problemas ou criar novos hábitos. Então, a gente vai desenvolver técnicas para interferir mais rapidamente no subconsciente, para resolver problemas ou gerar ou eliminar hábitos. Então, eu vou te orientar para isso durante esses nossos encontros. E espero que você goste e tire proveito. Eu coloquei aqui algumas imagens. Eu falei do nome. Veja se você identifica pelas imagens. Olhe para essas imagens e dê o nome para elas. O que é isso? O que é esse está fazendo? Tal. Então, é importante que você tenha uma ideia da posição costumeira de se fazer algum tipo de meditação. Eu quero te lembrar aqui que usamos meditação para o quê? Para autoconhecimento. Quando a pessoa quer se conhecer mais, então ela normalmente se apega à meditação para se conhecer mais. Melhorar a consciência do meio, das outras pessoas. Então, melhorar a autoconsciência e também o conhecimento à sua volta. Praticar respiração consciente, melhorar a visualização. Visualização nós vamos falar bastante hoje. Então, a gente tem que procurar melhorar a visualização, porque ela vai nos ajudar muito. E resolver problemas. Então, a gente usa a meditação principalmente para essa parte. E eu hoje vou me dedicar nesses 2 últimos itens, visualização, e mais durante a semana para resolver problemas. Aí você, normalmente, quando conhece pouco sobre um assunto, gosta de fazer essa pergunta: por que meditar? Ô, Júlio, por que meditar? Para quê? Eu vou dizer para você o seguinte: se isso que eu vou te mostrar não te motivar, então vai ficar difícil. Vamos ver os benefícios da meditação. Então, para eu te motivar, você tem que ver se alguns desses benefícios aqui podem ser úteis para a sua vida. Então, para alguns, eu coloquei aqui, ó, alivia as dores e fortalece a imunidade. Previne o estresse. Proporciona a sensação de calma e equilíbrio. Isso interessa para você? Aumenta a concentração. É bom? Reduz sintomas de depressão e ansiedade. Isso está te incomodando? Melhora a qualidade do sono. Isso é bom? Então, eu coloquei o que é bom para alguns e para outros. Veja se isso aqui pode servir para você. Previne doenças cardíacas. Você tem algum tipo de problema na área cardíaca? Melhora o fluxo do sangue. Olha que interessante. Fortalece a musculatura. Aumenta a sensação de bem-estar. Isso interessa para você? Eu coloquei mais uma meia dúzia aqui e eu queria que você rapidamente observasse a referência que eu vou dar. Aumenta a nossa capacidade de concentração. Melhora, já falamos disso no autoconhecimento. Desliga os pensamentos perturbadores, a gente consegue se livrar de pensamentos que incomodam. Melhora a escuta ativa e com os colaboradores e familiares. Melhora a nossa capacidade de escutar. Diminui a agitação mental. E isso é importante para todos nós. Ajuda a dormir melhor, nós já falamos. Conecta
você com as outras pessoas e suas emoções. A gente aprende a se relacionar de uma forma diferente com outras pessoas. É possível mudar a frequência de pensamentos negativos e julgadores. Então, se tiver um item desse que te interessa, com certeza a gente vai ter mais facilidade de passar as dicas para que você consiga isso. Essa reflexão, eu gosto dela por uma das coisas que eu acho importante. A base do sofrimento humano é o apego e a ignorância. O que quer dizer isso? Espera aí, desculpa que eu fui para trás aqui. O apego e a ignorância, a gente tem que se livrar aprendendo. Então, eu espero que nesses 3 encontros você se predisponha a aprender, porque isso com certeza vai te ajudar. Os entendidos afirmam que antes de um evento, a gente deve responder 4 perguntas. E nós estamos diante de um pequeno evento, e eu queria que você prestasse atenção nas perguntas: quem sou eu? Quem são vocês? O que faremos e como faremos? Eu vou procurar responder essas 4 perguntas rapidinhos para a gente continuar. Então, preste atenção. Quem é o Júlio? Um orientador, um educador. Agora, quando a gente fala orientador e educador, a pessoa fica muito sem saber o significado. E eu gosto disso que Augusto Cury fala. Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a sensibilidade para se esvaziar e a sensibilidade para aprender. Então, é isso que eu gosto, ensinar e aprender. Então, eu espero que eu consiga te orientar da melhor forma possível. Quem são vocês? Eu coloquei uma coisa que eu acho que serve para todos nós. Vocês são pessoas especiais que querem melhorar vossa qualidade de vida. Interessa isso para você? Você também quer melhorar sua qualidade de vida? O que faremos? O nosso propósito é desenvolvimento e orientação mental com meditação dinâmica. É isso que é o que eu gosto de orientar. E antigamente, quando eu lecionava na Universidade Federal do Paraná, eu trabalhava o dia inteiro e os cursos eram dados de segunda a domingo. Eu não podia fazer um curso completo. Então, eu fazia cursos de fim de semana e era chamado mini curso. O que eu vou fazer com vocês é um mini curso. Então, um mini curso onde eu vou apresentar 5 técnicas práticas e uma para pesquisa. Então, você preste atenção e espero que você aproveite ao máximo. Lembrando que na meditação, o silêncio é a primeira busca. Então, quando a gente quer silenciar, a gente normalmente começa pela meditação. É uma forma de interiorização em busca do quê? Do autoconhecimento, quer se conhecer melhor, quer se transformar para melhor e quer se realizar. Então, isso é basicamente o que todos nós temos interesse: autoconhecimento, autotransformação, autorrealização. É você conseguir fazer isso com você mesmo. O que todos nós queremos, na verdade, eu acho que é simplificado com isso. Todos nós queremos encontrar formas simples de melhor administrar nossas vidas. Então, essa parte de melhor administrar nossas vidas é o que todos nós estamos procurando. E espero que você encontre nesses 3 dias um pouco disso. Agora, eu quero lembrar uma coisa que Jung ensina para a gente e que realmente a gente tem que pensar um pouco. Qualquer conhecimento que não mude a qualidade de vida é estéril e de valor questionável.
Qualquer conhecimento que não mude a qualidade de vida é estéril e de valor questionável. Então, eu espero que o que eu tenho para falar para você melhore a qualidade da sua vida, tá? Como a gente vai fazer isso? A última pergunta. A gente vai aprender a fazer uma coisa importantíssima hoje: o relaxamento físico e o mental. E quando a gente consegue fazer o relaxamento físico e, e o mental, a gente passa a produzir, que eu vou conversar bastante com você, um nível alfa, uma frequência mais lenta no cérebro, aonde a gente pode, digamos assim, tirar mais proveito das nossas capacidades. Então, a gente vai aprender o relaxamento físico e mental e aprender a trabalhar nesse nível alfa, aonde nós vamos programar as técnicas que vamos usar no dia a dia. Em alfa, aprendemos a entender o que acontece à nossa volta em outro nível. Ou seja, vamos aprender a refletir em outro nível de comportamento, produzindo as frequências alfa. No primeiro encontro, hoje, eu vou orientar vocês sobre o relaxamento progressivo, o relaxamento físico e o mental, que a gente vai chamar de nível alfa. E depois de a gente fazer esse relaxamento guiado, eu vou orientar você para dedicar atenção numa área importante, que a gente chama de espaço mental. É dedicar mais atenção ao espaço onde naturalmente projetamos as imagens dos nossos pensamentos. Então, além do relaxamento, a gente vai ver esse espaço mental e depois do espaço mental, a gente vai trabalhar uma área, um local que nós vamos chamar de dimensão criativa. E eu vou explicar bastante sobre isso para você, aonde melhora a nossa criatividade e ele vai representar a nossa dimensão interior. No segundo encontro, eu vou falar de uma técnica que é uma das mais utilizadas por quem pratica meditação dinâmica, chamada quadros mentais. Essa utilização de quadros mentais é para a gente resolver problemas e trabalhar em projetos. Nós vamos ver isso amanhã. E vamos ver amanhã também uma coisa importantíssima chamada disparo por associação, aonde a gente vai programar o nosso organismo para que ele reaja com um disparo que a gente vai chamar de 3 dedos. No terceiro encontro, eu vou orientar você sobre mudança de polaridade. Como é que, se tem uma coisa que está acontecendo comigo e eu não gosto, eu quero mudar. Eu estou sentindo cansaço, estou sentindo dor, e eu não quero isso. Será que eu posso mudar? Então, eu vou ensinar uma técnica chamada mudança de polaridade. Então, isso vai ser na quarta-feira. E aí, vou fazer uma técnica que, para mim, é muito importante, porque a gente, às vezes, tem dificuldade de dormir, e eu vou orientar como é que você pode dormir sem uso de droga. E também, às vezes, a gente precisa acordar e está sem um despertador e tal. Como é que a gente pode se programar para acordar sem despertador? E aí, uma técnica que vai ser para você pesquisar é trabalhar com sonhos. Só que tem um preço a pagar e a gente vai saber isso na quarta-feira. Bom, o que eu quero dizer para você é o seguinte: acho que te respondi essas 4 perguntas. Quem sou eu? Quem são vocês? O que faremos e como faremos? E agora, então, a gente vai dar continuidade naquilo que nos interessa. Agora, eu quero te lembrar de uma coisa, preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Sua participação. Tudo depende de você. Eu até coloquei aqui, ó, cada um de nós
pode ser representado por uma porta que tem a chave por dentro. Então, quem tem que abrir essa porta para receber coisas novas é cada um de nós. Então, pense a respeito disso. Para aprender desenvolvimento com meditação dinâmica, você tem que lembrar disso. Abertura para novas ideias. Eu quero saber o que é isso, como é que eu vou testar isso e tal. Então, você criar uma abertura para essas ideias se você não conhece. A segunda coisa, eu vou te convidar para participar. Você ter atitude de participação. Não queira julgar sem experimentar. Então, experimente e avalie depois. Então, atitude de participação. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, exercitar a filosofia da formiga. Você sabe qual é a filosofia da formiga? Se você não sabe, pense um pouquinho. A formiga, se você jogar açúcar e areia e outras coisas junto, ela vai e só pega o açúcar. Então, a formiga só pega o que interessa. Então, nesse nosso encontro, veja as coisas que te interessam e se apegue a elas e teste. Porque você vai ter outras oportunidades de rever. Então, pense a respeito das coisas que podem te interessar hoje. E o quarto item importante que depende de você é a lei da criatividade. Se você pensar e sintonizar a lei da criatividade, você vai ver que você vai conseguir muitas coisas interessantes. E a lei da criatividade diz assim: tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Então, não importa o que, pode ser melhorado. E aí, se você pensar assim, você vai ter abertura para novas ideias. Às vezes, eu vou falar sobre áreas de influências. O que significa para você áreas de influência? Áreas de influência. É as áreas onde a gente vive, em casa, no trabalho, na escola, com os amigos. Então, essa é a nossa área de influência. Então, e essa área de influência é importante para nós muito. Como melhorar minha área de influência? Eu quero melhorar a minha área de influência, o meio em que eu vivo. Então, eu quero te dizer o seguinte: eu já te falei, a gente vai fazer lembretes e apresentar técnicas para resolver problemas. Então, quando você aprender a resolver problemas de maneira mais fácil, automaticamente você vai melhorar a sua área de influências. Eu vou falar em 3 encontros, mas se eu tivesse que falar um curso completo, que eu espero que em breve eu tenha essa oportunidade de refalar para você, então vai ficar faltando para a gente ter uma ideia geral do nosso desenvolvimento, como trabalhar com a minha energia, como melhorar minha energia, como utilizar minha energia e a percepção. Então, eu peço desculpa que a percepção aqui saiu sem um E, mas a percepção e a intuição. Então, as técnicas para melhorar a percepção e a intuição e trabalhar com energia vai ficar faltando nesses encontros, mas com certeza num próximo eu falarei sobre isso. Para melhorar nossa vida, é importante lembrar, Leonardo da Vinci deixou uma coisa para a gente pensar: quem pensa pouco erra muito. Então, vamos pensar um pouquinho mais, refletir. Isso vai nos ajudar, que com certeza vai melhorar a nossa vida para evitarmos erros. Importante: o que você pensa a cada dia moldará a sua vida e determinará seu futuro. Então, o que você está pensando hoje
você está preparando o seu futuro. É importante você ter consciência disso. Quando a gente analisar as técnicas aí, você vai entender o seguinte: tudo que vem para a sua vida é você e somente você que está atraindo. Então, cuide um pouquinho disso. Tudo que vem para a sua vida é você e somente você que está atraindo. Atraímos para a nossa vida aquilo que pensamos ou imaginamos. E a gente vai trabalhar muito com a imaginação. Eu quero que você observe isso no seu dia a dia. Se você faz o que sempre fez, conseguirá cada vez menos do que sempre conseguiu. Pense a respeito disso. Se você faz o que sempre fez, conseguirá cada vez menos do que sempre conseguiu. Então, se você às vezes reclama, está tão difícil para mim, dê uma olhada o que você tem mudado no seu dia a dia. Algumas pessoas eu vejo falar isso aqui. O mundo está muito acelerado, Júlio. Como é que faz? Está muito acelerado. Eu só lembro o seguinte: a velocidade só tem sentido se você estiver na direção correta. Então, procure alinhar você com a evolução do mundo. Tá? A velocidade só tem sentido se você estiver na direção correta. E aí fica uma pergunta aqui: qual é o custo para me habilitar? Tem custo? Tem. Aprender a usar, aliar a vontade com a imaginação. Então, nós temos que aprender a aliar a vontade com a imaginação. E você vai ver por que quando eu te falar das leis mentais. Qual é o custo de não estar habilitado? Se você não fizer nada por você, lembre-se que a chave é por dentro, nada acontece. A porta da transformação tem a chave pelo lado de dentro. Lembre-se que o nosso desenvolvimento é isso, é uma porta que só tem a chave pelo lado de dentro. Cuide disso e procure lembrar-se. Eu vou fazer alguns lembretes ainda nesses 2 encontros e eu quero que você reflita sobre eles, porque tem a ver com as coisas que a gente vai fazer. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, você pode semear o que você quiser, só que tome cuidado, que você depois vai ter que colher isso. As orientações básicas que eu tenho para você. O que a gente precisa saber sobre o nosso corpo? Principalmente o nosso cérebro. Procure observar isso, porque a gente vai falar sempre. Então, não é decorar, mas ter uma consciência do que acontece. Primeiro, uma imagem do nosso cérebro, porque em toda meditação eu vou pedir para você pensar no seu cérebro. Então, se você tiver uma imagem clara do seu cérebro, você vai, cada vez que eu te pedir para lembrar dele, você vai cuidar dele com carinho, e isso é importante. O nosso cérebro, ele produz algumas frequências que são importantes que a gente conheça. Então, preste atenção quais são as frequências produzidas pelo nosso cérebro. As mais comuns são essas aqui, ó. Então, a frequência beta é quando a gente está desperto e em atividade. Então, é uma frequência mais ou menos rapidinha, é o tipo de frequência que o nosso cérebro registra lá no elétron. Quando a gente se acalma e vai dormir, no início do nosso sono, a gente vai produzir essas frequências abaixo de 14. Então, são chamadas frequências alfa, tá? Então, e a gente vai aprender a trabalhar com essas frequências alfa na meditação. E durante o sono,
vem um tipo de frequência chamada teta, que alguns sonhos são formados aqui, assim como outros são feitos em alfa também. E aqui, normalmente, nessa frequência delta, é quando a gente está em coma ou anestesiado, sem a atividade. Então, a gente não tem muito interesse nisso, o nosso interesse é nessas frequências entre 7 e 14, que eu vou falar um pouquinho mais. Então, no início das pesquisas, o que a ciência registrou foi isso. Agora, depois de um tempo, surgiu uma outra frequência, uma chamada frequência gama. É uma frequência muito acelerada. Quando a gente está resolvendo problemas, a gente sente medo, a gente está numa atividade mental maior, tal. Então, a gente produz, eventualmente, essa frequência gama. Senão, quando a gente está desperto, em atividade normal, a gente produz as frequências beta. Lembrando que as frequências alfa é no relaxamento, no pré-sono, quando a gente está reflexivo, concentrado. E as frequências teta é no sono REM, meditação profunda também, em alguns sonhos. E aí a delta é sono profundo, pelo menos uma vez por noite, a ciência diz que a gente produz delta. É para a recuperação do físico. Normalmente, quando a gente perde a consciência, a gente está produzindo delta. Lembrando, então, que o nosso interesse é a frequência alfa. Tá? Esse é o nosso interesse, entre 7 e 14. Nós vamos aprender a nos envolver nessa frequência, aprender a produzir sempre que a gente tem interesse, na hora que a gente desejar, como é que a gente produz isso na hora que a gente deseja, permanecer consciente durante esse estado, que é muito importante, e aprender a tirar proveito, que é a chance que a gente tem do relacionamento com o nosso subconsciente. Então, é importante que você pense a respeito disso. Agora eu vou explicar a nossa prática de hoje. Eu quero que você tome uma respiração aí, se concentre um pouquinho e preste atenção na nossa prática de hoje. Relaxamento progressivo. Então, o que é o relaxamento progressivo? É liberar tensões e pressões desnecessárias do nosso organismo. Então, de repente, eu estou fazendo força aqui e eu não precisava fazer força. Daí, de repente, você está sentado aí na frente do computador, está com um braço incomodando, a posição está incomodando. Então, a gente vai aprender a liberar essas tensões e pressões desnecessárias. E a gente vai começar isso com uma respiração profunda. Eu quero que você preste atenção, porque eu vou explicar bastante para você sobre respiração profunda. Então, tudo que a gente vai iniciar numa prática de meditação, a gente vai começar com uma respiração profunda. Ela tem que ser diferente das respirações normais que você faz. Então, e a gente vai associar a primeira respiração com o relaxamento físico. E aí a gente vai fechar os olhos, acomodar o corpo e evitar tensões. E aí depois vem a parte guiada, que melhora cada vez mais. Então, quando você tomar a primeira respiração profunda, na hora da prática, lembrar que você tem que fazer isso. Fechar os olhos, acomodar o corpo e evitar tensões. Uma das coisas que as pessoas às vezes ficam com dificuldade é a posição do corpo e da cabeça. Olhe para essas imagens que eu coloquei aqui para ver e teste, faça comigo também. Então, você está sentado. Aí, baixe a cabeça até tocar com o queixo do peito, o queixo no peito. Segure um pouquinho e depois só solte. Quando você encostar o queixo no peito e soltar, o que vai acontecer? A cabeça vai ficar numa posição ideal
para a gente fazer as meditações. Então, entre uma e outra respiração profunda, respire normalmente. Quando eu te orientar uma respiração profunda, não significa que você tem que ficar só fazendo essa respiração. Faça ela uma vez bem feita e depois aguarde as próximas orientações. Então, entre uma respiração profunda e outra, respire normalmente. Tá? Lembre-se da posição da cabeça. Se você não fez, toque com o queixo no peito e depois solte, só para você saber como é. Aí a gente vai fazer um passeio pelo nosso físico, e é importante que você tenha uma ideia de como é a musculatura do seu corpo. Não precisa ser perfeito, mas você tem que saber que você tem músculo no corpo inteiro. Então, e a gente vai aprender a soltar, né? Como é que a gente solta? Relaxa, soltar. Então, o músculo tenso, solto. Então, tem que gravar essa sensação de soltar os músculos. Quando você pensar no físico completo, lembrando das camadas que você tem, além dos músculos, tem os ossos, os órgãos, a parte circulatória e tal. Então, ter uma ideia de como é seu físico completo. Sempre que a gente começa uma meditação, normalmente a gente vai lembrar isso aqui. Observe se tem algo incomodando. Se tem algo incomodando, você tem que dedicar atenção e liberar. Tá? É importante isso. Você precisa ter uma ideia também dos seus órgãos internos. Eu coloquei uma imagem aqui, mas sempre que você puder e aparecer algo parecido com isso, dê uma olhada com carinho, o coração, os pulmões, aonde fica o baço, seus rins, o intestino delgado, a bexiga, o intestino grosso, o pâncreas, a vesícula, o estômago, o fígado. Tá? É importante que você tenha uma imagem, assim como também do cérebro. Então, em cada meditação, a gente vai lembrar desses principais órgãos. Então, se você tem uma imagem deles, vai ajudar e muito. Se você não sabe o que fazer quando você pensar num órgão desse, faça uma massagem mental. Então, pensou no coração, vai lá, faz um agrado no seu coração, tal, e assim por diante. A gente eventualmente vai lembrar também do sistema circulatório. Você tem que lembrar que as células do seu corpo são alimentadas pelo seu sangue, e o seu sangue corre por todo o corpo através delas. Então, é legal que você tenha uma imagem do seu sistema circulatório também. O sistema ósseo, principalmente para cuidar das juntas. Então, porque é uma das coisas que acabam incomodando com o passar dos anos. Então, se você tem uma percepção do seu sistema ósseo e das suas juntas, você pode cuidar e melhorar isso. Quando você observar alguma junta que está incomodando, pense em lubrificar. Como é que você poderia lubrificar o ombro, a nuca? Tá? É importante que você tenha uma ideia e possa usar isso depois. A segunda respiração. Quando eu te orientar a segunda respiração, o propósito da segunda respiração é o relaxamento mental. A da primeira é o relaxamento físico. A segunda é o relaxamento mental. Júlio, como é que eu vou fazer o relaxamento mental? Acalmar as excitações nervosas. Ou seja, não pensar em coisas que te deixem agitado. Então, eu vou pedir para você escolher, pensar em algumas atividades que te dão prazer. Coisas que você já fez e você se sentiu bem fazendo. Então, coisas que você gosta de fazer. Então, o relaxamento mental você faz lembrando de coisas que você já fez e que te deram prazer.
Então, lembre-se que eu vou te recomendar sempre para que você lembre-se de atividades que te dão prazer. Eu coloquei uma imagem aqui para você lembrar e procurar aí na sua mente uma atividade que te deixou alegre. Se você tiver uma imagem, quando eu te orientar na segunda respiração, procure recordar-se dessa imagem, envolver-se o máximo possível. Bom, feito o relaxamento físico, feito o relaxamento mental, se nós estivéssemos ligados num aparelho, nós estaríamos produzindo predominantemente as frequências alfa. Então, ligados no eletro, eu estaria produzindo frequência alfa após o relaxamento físico e o mental. E aí a gente quer continuar e a gente quer aproveitar isso. E aí a gente vai fazer a terceira respiração e vai pedir para você pensar numa atividade que te dê descanso, que você gosta. Uma atividade que te dê prazer, que te deixa bem, que quando você faz, você se sente renovado. Então, procure no seu passado, uma atividade que, ao invés de te cansar, te descansou. Então, quando a gente fizer essa terceira respiração, sempre eu vou pedir, lembre-se da sua atividade ideal de descanso. É uma coisa que foi muito agradável para você. Então, é importante que você escolha agora, porque daqui a pouco a gente já vai fazer isso. E eu vou lembrar você da atividade ideal de descanso. Se você já formou, lembrou da cena, lá vai ser mais fácil, porque é só recordar. E quando você fizer a terceira respiração, procurar se imaginar fazendo essa atividade que foi muito importante para você, tá? Sentir-se fazendo. Aí, na sequência, a gente vai apresentar as novas programações ou as novas técnicas. E a gente vai fazer isso hoje uma vez só, mas amanhã e depois 2 vezes durante o nosso bate-papo. Então, hoje a gente conversou um pouquinho mais, mas depois a gente vai cuidar das programações e das técnicas. Lembrando que hoje a gente vai falar do espaço mental. Lembrando aí o que é espaço mental. Onde formamos as imagens. O espaço mental é onde formamos as imagens. Júlio, pensa aí, ó, quando você forma uma imagem, aonde é que ela fica? Lembra de alguém? Lembra de um carro, de uma casa? Aonde é que essa imagem fica? Então, eu quero que você observe o seguinte: os nossos pensamentos são feitos com imagens. Que tipo de imagem? De visualização que a gente lembra. Então, se você está lembrando de alguém, você está visualizando. Ou você cria. Então, às vezes, eu vou te pedir para você criar alguma coisa. Então, você vai ter pensamentos com imaginação. Mas tudo isso a gente vai trabalhar com imagens. Aonde? No espaço mental. Então, lembrando que os nossos pensamentos são feitos com imagens, e essas imagens nós vamos observar no nosso espaço mental, que pode ser de visualização ou de imaginação. A gente vai ter as duas durante as nossas atividades. É importante lembrar, ver é diferente de visualizar. Ver é diferente de visualizar. Ver, você vê com os olhos. Visualizar, você fecha os olhos e vê na frente da sua cabeça. E aí essa região que você vê na frente da sua cabeça é o nosso lugar de trabalhar com imagens. Eu coloquei uma coisa aqui para você gravar melhor. Esse centro do nosso espaço mental é um ângulo de mais ou menos 20 graus
acima do horizontal, aqui na nossa frente, você alcançaria com a mão. Então, quando você lembra de alguém de olhos fechados, você vai ver que a imagem aparece aqui, onde está esse vermelho. Então, olhe bem para isso e procure testar e observar. Lugar ideal de descanso. Eu coloquei alguns aqui e quero pedir para você o seguinte: olha, quando você pensar no seu lugar ideal de descanso, escolha algo parecido com isso, por exemplo, aonde você já esteve, que você lembra de uma imagem assim, um lugar que você pode descansar, porque quando você vai meditar e não tem o que fazer naquele dia, você pode ir para o seu lugar ideal de descanso e ficar curtindo um tempo ali, então organizando a sua vida. Então, pense a respeito e escolha um lugar, o seu lugar ideal de descanso. Bem, uma das técnicas importantes que você vai criar hoje é chamada dimensão criativa. O americano gostava de chamar isso de laboratório. Laboratório é um lugar de trabalho. A dimensão criativa é um lugar para a gente trabalhar com a imaginação. Então, pensa a respeito de uma coisa que você pode decidir durante a meditação guiada. Essa dimensão criativa terá que ser o melhor lugar do mundo para você. Então, eu vou sugerir durante a meditação guiada que você crie um lugar que será o melhor lugar do mundo para você. Ô, Júlio, onde é que eu vou criar? Você escolhe. Pode ser em cima da sua casa, em cima de uma árvore, num lugar diferente, no espaço. Bom, o lugar é você que vai escolher, porque é um lugar que você vai trabalhar com a sua imaginação. Então, na dimensão criativa, o importante é isso aqui. É um instrumento fundamental, porque todas as técnicas que eu vou apresentar a você, elas serão aprendidas na dimensão criativa. É um lugar que você tem que ter maior sintonia com você mesmo, tem que ser uma coisa feita com seus valores. É um nível mais profundo, porque você vai, depois da dimensão alfa, de estar produzindo alfa, é que você vai fazer um ritual para ir para essa dimensão criativa. Usaremos todas as técnicas, como eu já disse, na dimensão criativa. Então, o que você pode ter lá? Eu vou falar aqui, mas você vai decidir durante a meditação guiada. Se você vai criar um ambiente, você pode ter cadeiras confortáveis para você sentar, seus convidados também, tá? Então, você pode ter nessa dimensão cadeiras confortáveis. Você pode ter uma tela onde você vai fazer projeções. Isso vai ajudar nas técnicas que eu vou te apresentar amanhã. Um palco. Se você chamar alguém para a sua dimensão criativa, como é que você vai chamar? Chama através de um palco, que a gente está acostumado, tá? Então, se na sua dimensão criativa você colocar um palco, vai ser importante. Ter uma mesa de trabalho nesse lugar, onde é que você vai fazer as suas coisas? Tá, é bom ter. Você vai programar para acordar, para fazer coisas do futuro. Então, que você tenha relógio e calendário nessa dimensão também. Utensílios, instrumentos, equipamentos. Por exemplo, se você gosta de ajudar outras pessoas, depois crie isso para você ter na sua dimensão criativa para fazer essas coisas para ajudar os outros. Se você também gosta de ajudar de outra forma, você pode ter produtos químicos e remédios para usar sua imaginação e ajudar as pessoas. Eu fiz aqui um gráfico para você imaginar o que significa a dimensão criativa para nós. Então, quando você começa o relaxamento, você está aqui. Você começa o relaxamento físico, aí
você faz o relaxamento mental, vai para a atividade de descanso. Aí nós vamos fazer um ritual que eu vou falar daqui a pouquinho, para a gente ir para a dimensão criativa. Chegando na dimensão criativa, a gente vai fazer todas as programações. E cada vez que a gente voltar aqui, a gente vai revisar o que a gente fez. Sempre que possível, lembrar das coisas que a gente criou e melhorá-las. E depois que a gente trabalhou aqui, a gente vai ter um ritual de saída, tá? Ou se a gente está deitado para dormir, a gente vai dormir. Então, esse é o esqueminha importante para que você pense na dimensão criativa. Então, vamos de novo imaginar como é que eu vou iniciar. Procure lembrar das coisas que eu já te expliquei. Como é que nós vamos iniciar? Basicamente, com 3 respirações. Lembram? Vocês sabem como é que são as respirações? Então, é importante que você se envolva nessa respiração consciente. Lembre-se, tudo que vai acontecer nessa respiração consciente. Fazer uma respiração diferente. Olha, o que eu chamo de diferente? Encher bem os pulmões, observar o que acontece com o peito, com a barriga, né? Então, lembrando que você vai inspirar pelo nariz e soltar lentamente pela boca, tá? Depois que fez a primeira respiração, a gente vai fazer um passeio, né? Liberando as tensões e pressões e vai lembrar de alguns órgãos, tá? Então, eu já comentei com você e agora eu estou recordando de novo que quando a gente vai fazer a primeira respiração, a gente vai fazer um passeio pelos principais órgãos. Eu gosto sempre de melhorar a energia do corpo. Eu normalmente vou te pedir o seguinte, para você imaginar uma luz incidindo no alto da cabeça e se distribuindo por todo o corpo. Isso melhora o nosso nível energético. Eu gosto muito disso também. Você lembrar de uma ducha numa temperatura agradável para massagear as células. Então, imaginar esse artifício para relaxar suas células, te fazendo muito bem, você feliz, sorrindo. Você pode imaginar um chuveiro ou uma cachoeira, o que for melhor para você, tá? Então, isso vai te ajudar bastante. Aí, nós vamos para a segunda respiração. Acalmar excitações nervosas. Com o que mesmo? Lembrar de uma atividade que eu gosto. Escolha uma atividade que você gosta. Não sei qual delas, mas escolha uma, pelo menos uma agora. Qual é a importância de desenvolvermos a visualização criativa? Imaginar, criar, tá? Então, pense a respeito, lembrar com criatividade dessas imagens. Feito o relaxamento físico e o mental, aí o que a gente está produzindo? Alfa. Aí, depois do alfa, vai fazer a terceira respiração, escolher uma atividade de descanso, tá? Depois da segunda, já pode escolher a atividade de descanso, uma coisa que seja agradável para você. E, na sequência, nós vamos trabalhar no nível alfa, tá? Depois que trabalhar no nível alfa, tá? O que vai acontecer? Nós vamos sair da meditação. Como é que a gente vai sair da meditação? Contagem inversa. A gente contou de 3 a 1, ou seja, fez 3 respirações. Aí eu vou pedir para você fazer 3 respirações, mas soltando o ar rapidamente. E quando você fizer a terceira respiração, na segunda você já começa a fazer movimentos. E na terceira, você já abre os olhos. Então, para sair da meditação, faz a contagem inversa e as respirações são rápidas. Você inspira e solta o ar rapidamente. Isso vai te ajudar e bastante. Então, iniciando,
Se eu te expliquei tudo direitinho, então agora o que você tem que fazer? Se preparar aí, sentar, tomar uma posição e escutar o relaxamento guiado que eu vou fazer para você. Então, procure acompanhar cada parte e se envolver com ela, tá? Respire profundamente, se acomode e acompanhe a orientação. Entrarei em estado meditativo, iniciando com 3 respirações profundas e soltando o ar o mais lento que eu puder. Durante as respirações, procurarei uma posição cômoda para meu corpo, sentindo os braços e as pernas completamente livres. Agora farei as respirações lentas e profundas. A primeira. Penso no meu corpo relaxado, procuro lembrar dos meus órgãos, solto bem o corpo, os pés, as mãos. A segunda respiração profunda. Penso numa atividade que me dê prazer ou que eu gosto. Agora vou fazer a terceira respiração. A terceira, atividade de descanso. Uma atividade que eu gosto e me sinto bem. Faço mais um passeio pelo corpo, eliminando as tensões desnecessárias, principalmente nas pálpebras e no pescoço, posicionando a cabeça na posição ideal para meditar. Eu aprendi qual é a posição ideal para a cabeça. Agora dedico atenção para relaxar meu rosto. Procuro esboçar um sorriso. Devo usar a imaginação para que meu rosto, minha cabeça fiquem completamente relaxadas. A seguir, dedicarei atenção ao meu pescoço, externa e internamente, para relaxar ainda mais. Vou usar a imaginação para relaxar ainda mais meus membros, meus ombros e as costas. Vou relaxar ainda mais meus ombros e as costas. Tomando uma respiração, vou dedicar atenção no tórax e no abdômen, externa e internamente. Assim vou relaxar ainda mais meu corpo. Devo lembrar-me de usar a imaginação para melhorar meu estado de saúde, dedicando mais atenção aos meus órgãos vitais. Penso nos pulmões, estômago, intestinos, fígado, baço, pâncreas, rins, penso na filtragem renal, penso no coração, alimentando todas as células do meu corpo. Penso no meu cérebro, organizando o meu corpo. Agora, com uma respiração, concentro-me nos braços, antebraços e mãos. Sinto-os completamente soltos. Sinto a descontração e o relaxamento. Observo um braço de cada vez. Procuro comparar
um braço com o outro, desde o ombro até a ponta dos dedos. Com uma respiração, vou dedicar atenção ao espaço mental. Espaço mental é um modelo de fórmula técnica que eu posso usar para desenvolver a capacidade de trabalhar com imagens, melhorar a visualização, a concentração e ativar a memória. Agora vou desenvolver referência do espaço mental. Para isso, mantenho os olhos fechados, volto-os levemente para cima, num ângulo de mais ou menos 20 graus acima do plano visual horizontal. Agora penso numa pessoa que quero muito bem e mantenho a sua imagem no meu espaço mental. Observo detalhes do seu rosto, a cor dos olhos, a cor do cabelo. Lembro do seu sorriso. Esta área que estou percebendo as imagens será chamada de espaço mental e será usada para projetar imagens mentais. Agora vou projetar mais imagens no meu espaço mental. Um lugar de lazer. Penso num lugar de lazer. Um ambiente de trabalho. Um carro. Um objeto de estimação. Penso num objeto de estimação. Agora, vou pensar em coisas que me lembram de cores diferentes. Por exemplo, vermelho. O que me lembra vermelho? Azul, verde. O que me lembra amarelo? Branco, preto. Uma respiração, eu relaxo ainda mais. Tomando uma respiração, eu vou pensar na minha dimensão criativa. Agora, eu vou contar de 10 a 1. Ao chegar ao número 1, você se sentirá no local onde criará e revisará a sua dimensão criativa, o melhor lugar do mundo para você. O ritual é a contagem. Você indo para esse lugar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você está agora no nível mental mais profundo, a sua dimensão criativa. Aqui você tem total liberdade para criar ou remodelar o que desejar, para fazer o que quiser, de acordo com sua imaginação. Lembre-se, você é o arquiteto dessa obra. Faça dele o melhor lugar do mundo para você. A sua dimensão criativa. Segurança, liberdade, criatividade e paz são elementos fundamentais para suas meditações. Se mais tarde você desejar acrescentar, mudar ou remodelar alguma coisa, poderá fazê-lo a qualquer tempo. Tudo o que você necessita é entrar neste mesmo nível e alterar o que for necessário. E assim será. Tome uma respiração e relaxe ainda mais. É um fato consumado que você criou o melhor ambiente do mundo para você, a sua dimensão criativa, que você utilizará para fazer suas meditações. Observe como você se acomodará aí
é o lugar onde você fará suas meditações. Com uma respiração, você poderá relaxar ainda mais. Programações gerais. Repita mentalmente comigo. É uma sensação muito agradável estar profundamente relaxado e consciente. É um estado muito saudável. Eu permanecerei sempre consciente e com muita atenção durante as meditações, para maior aproveitamento e fixação. Eu estou aprendendo a usar mais a minha mente e a usá-la de maneira especial. Posso melhorar controladamente as habilidades que tenho. Penso nas habilidades que tenho e que quero melhorar. Eu poderei desenvolver controladamente todas as habilidades que eu desejar. Penso nas habilidades que quero desenvolver. Eu ainda quero desenvolver. Tenho consciência que em níveis interiores só terei benefícios e vantagens. Assim, aproveitarei como referência de nível interior qualquer sensação diferente que venha a sentir durante minhas meditações. Terei maior controle mental e emocional, e tenho consciência de que isso se tornará melhor a cada dia que passa. Eu posso aceitar ou rejeitar qualquer coisa que ouça ou perceba, em qualquer nível mental. Sou eu que estou no controle da minha mente. Eu estou desenvolvendo meus sentidos e minhas faculdades para meu benefício e para beneficiar a humanidade. Com uma respiração, posso relaxar ainda mais. Agora, eu vou relembrar o que eu fiz nessa meditação, desde o espaço mental, dimensão criativa, as respirações iniciais. E agora eu vou sair da minha meditação, vou fazer um ritual para sair da meditação da minha dimensão criativa. Crie um ritual. Se for o caso, posso contar de 1 a 10. Penso na minha atividade de descanso, observo o meu corpo e procuro gravar as sensações de relaxamento. A seguir, tomo algumas respirações profundas, soltando o ar rapidamente, e ao mesmo tempo faço um movimento com as mãos e com os pés. Se sentir vontade, massageio o meu corpo para ativar a circulação, o tato e, finalmente, com uma respiração, dou uma espreguiçada e, ao abrir os olhos, digo mentalmente: sinto-me muito melhor do que antes. O mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo de dentro mude. O mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo de dentro mude. E nós estamos aprendendo a mudar o mundo de dentro. E assim, nós chegamos ao fim do primeiro encontro. E eu quero te agradecer pela atenção e participação.